Você deve estar se perguntar por que estamos aqui. Bem, primeiramente pedi para seguirem o canal, porque acabou de se lançar essa playlist aqui, onde está lá o curso que eu estou a lançar, as aulas ainda regularmente. Então, e a quem quiser aprender alguma coisa sobre criação de script e muito mais, está aqui a playlist. Pode ficar atento, que as aulas estão sendo ainda lançadas diariamente. Bem, agora sobre o erro que nós tivemos no site da VFS Global, que tivemos na abertura da semana passada. Bem, dizer que eu procurei mesmo muito sobre esses erros aí para saber o que aconteceu, o que poderia ter acontecido para provocar os erros. Olha que não encontrei exatamente uma solução específica ou algo que eu possa falar que funciona definitivamente, mas eu pude encontrar algumas soluções, algumas coisas que resolvem para muitos dispositivos. Bem, o erro que afetou muita gente foi esse erro aqui, que estava a falar sobre as VPNs e sobre o cache. Então, eu fiz uma pesquisa, olha que eu descobri, acho que muita gente também sabia disso, que esse erro não vai me dizer que é um erro recente, mas sim um erro de há muito tempo. Então, para pessoas que estão a falar que não, deve ser os scripts e tudo mais, ficam a saber que não. Os erros, ou o erro que deu na semana passada é um erro que já tem acontecido há bastante tempo. Por exemplo, aqui eu vi essa publicação aqui de há um ano, e o erro que nós enfrentamos foi a semana passada, e o erro mesmo está aqui. Tem vários comentários de pessoas dizendo o que pode ter acontecido e tudo mais. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Mas o que é que eu notei? Que muito das pessoas que estavam a falar sobre esse erro aqui, muitos estão a se referir sobre os vistos Schengen, não nacional, mas sim sobre vistos Schengen. Muitos estão a falar que os erros que eles estão a enfrentar é mais relacionado para pessoas que estão a fazer vistos Schengen. Então, isso aqui também me deixa um pouco curioso. Por exemplo, essa aqui. Estou tentando marcar uma consulta para visto Schengen. Está aqui, para minha mãe, para uma viagem à Itália nos últimos 2 meses. Toda vez que enfrentamos o mesmo erro, após inserir todas as informações, não conseguimos marcar consultas. Ou seja, esse erro que aconteceu, como muita gente viu, muitas das vezes você, depois de inserir todos os dados, o erro vem. Ou seja, é um erro que não tem início nem fim, ele aparece quando lhe apetece. É um erro que, pá, o site é meio que um aviso do site, então mesmo você estando a marcar as consultas, o erro pode aparecer. E também tem aquele erro aí de 2 horas. O erro de 2 horas é o erro mais de leve, que muita gente consegue resolver muitas das vezes com uma VPN, mas o erro que fatigou muita gente realmente é esse. E olha que esse erro aqui, mano, é um erro bem comum, um erro que já tem acontecido, parece que voltou agora. Então, bem, agora eu vou explicar as possíveis soluções, ou seja, o que pode resolver isso. Pelo menos já aqui no meu computador, muitas das vezes resolve. Primeiro é que usar uma VPN, né? Tem aqui até algumas coisas que, quando eu encontrei essa pesquisa, encontrei umas possíveis soluções que muita gente já fez. Eu vou mostrar na prática algumas e tem mais uma lá no final. Bem, primeiro é que aqui diz que para você tentar fazer o login em outro dispositivo, ou seja, entrar no site da VVC Global entre o computador, entre o telemóvel, mas muita gente fez isso e muitas vezes não funcionou. Eu, inclusive, também fiz isso e realmente não funcionou, o erro persistia. O segundo diz que conecte-se a uma rede diferente para efetuar o login novamente. Ou seja, se você utiliza uma rede Wi-Fi, de preferência você desligar a rede Wi-Fi e utilizar dados móveis para ver se ele funciona. É uma ideia, não é? Mas aqui eu, como utilizo o Wi-Fi, eu inclusive não uso dados móveis para quase nada. Então, eu ainda não tentei essa aqui. E tem essa usar uma conexão VPN. E eu vou vos mostrar muito essa parte, porque muitas das vezes uma conexão VPN resolve. Só que também depende da VPN que você vai utilizar. E pensa aqui, reinicie o seu modem para possivelmente atribuir um novo endereço IP ao seu dispositivo. Então, bem, esse número 4
está ligado com o número 3. Por quê? Porque uma VPN muda o endereço IP do seu dispositivo e a sua localização, é claro. E aqui reiniciar o modem também quase a mesma coisa, né? Porque muitas das vezes quando você reinicia o seu router, né, o seu dispositivo, ele muda o endereço IP. Então, bem o que um ou outro pode ser a mesma coisa, depende de ti, da preferência, se vais usar qual. Aqui tem limpe o cache e os cookies do seu navegador e aguarde pelo menos 2 horas antes de tentar novamente. Bem, esse realmente eu acho que é o que tem mais probabilidade de funcionar. Limpar o cache e os cookies do teu navegador. E eu vou vos mostrar o porquê. E tem o SES Mude para um outro navegador e tudo mais. Bem, esses sete que estão aqui, acredito que muita gente quando deu o erro fez quase todas as pessoas que estão aqui, se não todas, não é? E também não funcionaram. Agora, o que é que aconteceu? Bem, o erro que nós enfrentamos, não é que esse erro aqui é um erro bem comum, um erro que acontece, mas também pode ser devido ao tráfego. Por quê? Porque quando o site da VFS abre, ele fica muito pesado, porque nós somos muitos, os agendadores somos muitos, então muitos já entrar ao mesmo tempo, o tráfego fica pesado e o site começa a apresentar erros. E tem uma coisa que algumas pessoas falaram é que será que o erro aconteceu por causa dos scripts que estamos a utilizar? Bem, na minha opinião, eu posso dizer que não. E eu pessoalmente digo que não. Por quê? Primeiro é que os erros já são antigos, porque eu não vi nenhuma mudança nos erros. Talvez, né? Tenha sido os scripts, mas a minha opinião é que não. Primeiro é que os scripts não influenciam diretamente no código-fonte da página, mas sim no teu dispositivo. Por exemplo, eu se chegar aqui chegar aqui nessa página, alterar alguma coisa que tiver aqui no código-fonte dessa página aqui, mas na minha máquina, ele não vai alterar no código-fonte de lá, ou seja, da empresa que criou o site. Eu, por exemplo, encontro isso e eu elimino aqui, eliminar isso aqui. Eu apenas estou a alterar o código-fonte que está aqui na minha máquina. Então, não posso dizer, olha, eliminei, tá que já não está mais, eu eliminei. Então, não posso dizer que o script que eu criei, que altera o código-fonte que está na minha máquina, pode causar um erro assim, vamos dizer, para todo mundo, né? Então, para mim, não é os scripts, até porque os erros são erros que já têm acontecido há bastante tempo. Então, não tem porquê serem os scripts causar isso, essa é a minha opinião. Bem, agora já falei muito sobre os erros, sobre as possíveis soluções, agora vamos na prática. Bem, sobre as VPNs que vocês têm que utilizar, que eu aconselho a utilizar e que muita gente também já utiliza, para quem utiliza computador, telemóvel, quem instalar é o Proton VPN, que é um dos muitos mais famosos. Por quê? Porque o Proton VPN, ele atende, não vou dizer todos, mas muita gente, ele atende mesmo muita gente. Proton VPN, porque ele tem para Windows, Mac, Linux, Android, tem realmente para todo mundo, ele atende todo mundo. E o Proton VPN também tem opção free. Você vai em download, procura, por exemplo, para Windows, vê as opções, baixar e tudo mais, os planos, o que vais pagar, se não vais pagar. Então depende de ti. Para quem utiliza Linux, eu aconselho a utilizar o WinDescribe VPN. O WinDescribe VPN também é uma ótima escolha. Por quê? Porque realmente, primeiro que ele é free, tem opções pagas, mas ele também é free e fácil de instalar. E para quem utiliza Linux, você pode instalar pelo terminal. E pronto, quando eu estava a enfrentar o erro, eu instalei essa VPN e realmente ela resolveu sim os erros temporariamente, porque eu sei que estava a dar muitos erros. E tem o NordVPN, né? NordVPN. Essas são as três VPNs muito famosas e muito utilizadas pela comunidade. Para quem não utiliza, aconselho a começar a utilizar. Bem, agora tá bem, temos essas VPNs já instaladas, mas mesmo assim nós não conseguimos resolver o erro. Bem, uma outra maneira de resolver o erro, e que também para mim funcionou temporariamente, porque as maneiras que os que eu estou a vos mostrar funcionaram, mas depois voltaram a. O erro voltou, mas consegui realmente me virar
com isso que eu estava a fazer. Você tem que utilizar uma VPN, mas na Web Store. Por exemplo, Web Store, na Web Store, né? Tem várias VPN, não é? Você vai lá na Web Store, escolhe uma VPN que você acha que realmente funciona, procura saber aqui na Web Store. Bem, o que é a Web Store? A Web Store basicamente é a Play Store, mas utilizando no navegador. É a Play Store do Chrome. Então você que pode pesquisar qualquer coisa, instalar em extensão. Por exemplo, essas que estão aqui são extensões VPN, né, que você pode utilizar a partir aqui do navegador. Bem, não vou dizer que todas elas são funcionais, né, mas muitas delas aqui funcionam, até porque se você ver a avaliação dela é 4 4 4 4 4 e realmente pronto, tem uma, vamos dizer, uma avaliação bem aceitável. Entre essas, a que mais me chamou a atenção é o Touch VPN. Só que eu tenho um problema. O Touch VPN, né? Ele é bom, é funcional, mas só que ele não está disponível. Só que eu aprendi, ou melhor dizer, eu vos ensinei uma coisa. Para quem quer ativar alguma coisa que está desabilitado, basta apertar aqui, inspecionar o elemento e simplesmente viram, está escrito disable, desabilitado, alguma coisa assim, e tirar aquela propriedade aí. Basta você tirar aquela propriedade, tá aqui, disable, basta tirar essa propriedade, ele fica ativo e pode desinstalar. Bem, o primeiro tenho que vos avisar. Para uma coisa ficar desabilitado, ou você tem que ter permissão para ele te conceder o botão habilitado, ou foi desabilitado por alguma razão que temos que respeitar. É provável que talvez essa extensão tenha alguns problemas, então o Chrome decidiu desabilitar. Ou pode ser que ele estava oferecendo muitos recursos grátis, que eu vou vos mostrar quais são, e pronto, as outras VPNs não estavam a lucrar, então decidiram bloquear isso aqui. Bem, quando você abre o Touch VPN, o que é que ele tem? Tem aqui várias opções. Tem Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, entre outros. Esses são os países que ele disponibiliza para você se conectar. Bem, o que é que me chamou mais a atenção aqui? Vamos só lá no site da VFS Global. Deixa não, vou voltar aqui. O que é que me chamou mais a atenção aqui é que quando você escolhe um país, por exemplo, vou escolher German, não é? Alemanha. Vou escolher a Alemanha, vou esperar. Ela me dá uma opção que realmente é muito, mas muito interessante, que é essas opções aqui. Essas opções realmente, quando estava a dar aqueles erros, eles me ajudaram muito, mas muito mesmo. Olha aqui, eu estava a vos mostrar as coisas que realmente funcionaram para mim. Então, se para ti não funcionar, ou funcionar por um curto tempo, epá, depende de cada dispositivo e também de como vai se comportar as extensões que eu estou a vos mostrar e também o script que eu vou vos mostrar. Então, é só vocês fazer essas coisas aí que pode ou não funcionar, mas para mim funcionou, mas depois voltou a dar, mas funcionou e dá para se virar. Então, continuando. Bem, essas opções aqui eu até separei para vos mostrar, eu separei mesmo para poderem entender melhor o que são e como funciona isso aí. Ok, aqui essas opções eu já fiz captura de ecrã, tá aqui. Essas são as opções que está lá na extensão. Separar aqui no GPT é melhor do que falar e vos mostrar quais são as opções dele. Bem, essa aqui, ADS Blocked, ADS Blocked, esse ADS vem de anúncios, não é? Então, bloqueador de anúncios, basicamente. O bloqueador de anúncios, o que é que serve? Bem, ele serve para bloquear os anúncios. Ou seja, se você tiver entrar num site com vários anúncios, essa opção aqui, basta você habilitar, ele vai bloquear. Então, muitas vezes quando você entra num site, o tráfego fica pesado e os anúncios que tem. Então, de preferência, você ativar essa opção que se tiver anúncios, ele bloqueia. E tem essa opção aqui. O que essa opção faz? Bloqueio de rastreadores que monitoram sua atividade online. Então, se você tiver a mexer fazendo pesquisas, entrando em sites. Então esse bloqueador ele meio que, vamos dizer que criptografa os teus dados e quem tiver rastrear os teus dados ele não vai conseguir saber o que você está fazendo. Tem os cookies blocked.
bloqueio de cookies que podem ser usados para rastrear seus hábitos de navegação. Mano, essa extensão é muito boa e é muito, muito. Eu vou dizer que realmente me ajudou muito. Malware Blocked, proteção contra sites ou conteúdos maliciosos. E tem essa opção aqui, bloqueio de vazamentos de endereço IP via Web RTC, que é uma tecnologia usada para comunicação em tempo real. Tem esse Bypass Local Networking, permite ignorar o tráfego local da rede ao usar possivelmente uma VPN ou proxy. Bem, basicamente essa extensão tem várias opções. Essa aqui tem várias, mas várias opções. E essas opções são muito, mas muito úteis. Então, para você que quer uma VPN que tem opções que são aceitáveis pela sua da VPS Global, essa aqui é a opção. Basta você clicar aqui, clica aqui, aqui e pronto. Aqui agora é só atualizar um pouco. Eu estou utilizando aqui no chat GPT e está a atualizar, por causa de utilizar uma VPN, então é normal ela demorar um pouco, tá vendo? Um site foi bloqueado, ok, pronto, está a funcionar. Demorou um pouco porque é uma VPN, não é? Então aqui indo no site da VFS Global, entrei aqui no site da VFS Global, logo que ele já mostra que tem três scripts ativos, não é? Que são de perfil, que é de preenchimento automático, de login, limpar e recarregar, entre outros. Bem, agora aqui, não é? Que é a extensão que nós instalamos. Até agora está tudo bem, não está apresentando nenhum erro. Bem, funciona, não é? Eu mudei a minha localização aqui para German, que é a Alemanha, e não deu nenhum erro. Por quê? Porque o site da VFS está disponível para pessoas que estão na Alemanha. Então, se você vê que deu um erro de no fold, algo assim, você basta mudar a tua localização, aperta um stop para parar, muda a tua localização e escolhe Canadá, mudar a localização para Canadá. Pronto, o Canadá, ele continua aqui ativo, atualiza o site. Quando tiver a dar erro, muda a tua localização também. Resolver, por exemplo, olha, deu aqui esse erro, coloquei para Canadá. Não é que no Canadá não esteja disponível. Se calhar um site detectou alguma coisa ou não se lidou bem com a extensão, então você pode estar fazer isso. Estás a ver que, do Canadá vou colocar para aqui. É uma coisa que você resolve assim. Vai testando, avaliando, o que tiver a dar bem, o que tiver a funcionar, o que você utiliza. Então, realmente é algo assim, stop, volta aqui. A extensão realmente é fixe, né? Ela é, vamos dizer, completa, porque ela atende realmente muito bem. Olha que para quem não tem um computador, não vai conseguir fazer isso de, vamos dizer, de habilitar a extensão, conforme eu mostrei. Pode utilizar uma outra extensão, desde que seja também de VPN, porque no final de contas o objetivo é você estar a mudar de localizações, como eu dizer, de país, não é? Mudar de país em país dentro do site da VFS Global. Porque eu sei que muita gente utiliza uma VPN instalada, ou seja, uma VPN que você instalou, ou seja, um software. Então, muitas vezes, quando você instalar um software, ele muda a localização da tua máquina no geral, ou seja, ele muda a localização para tudo. Qualquer site que você navegar, qualquer navegador que você abrir, ele vai mudar também para a localização que a VPN colocou. Mas de preferência você usar só uma VPN no site da VFS Global. Por isso que utilizar uma extensão é muito melhor do que utilizar o software. Bem, se você fez isso tudo e não funcionou, tem uma opção muito boa, olha que para mim funcionou. Bem, quando nós estamos a enfrentar aquele erro aí, o que nós encontramos? Encontramos que ele estava a falar sobre os cookies, os caches, não é? Então o que é que eu fiz? Eu criei um script para resolver e resolveu. Olha que resolveu.
Mas depois voltava a dar o erro, mas ele resolvia, eu consegui me virar, consegui fazer agendamento. Só um que eu consegui, mas enfim, consegui fazer porque eu queria esse script. O que é que esse script vai fazer? Ele vai limpar os caches, os cookies de navegação, ou seja, do navegador. Todas as atividades que eu fiz dentro do site da VFS Global vai ser limpado. Eu clico aqui, ele aperta caches, cookie e armazenamento local limpos, recarregando a página. Depois dele limpar tudo, ele vai recarregar para você ver que está funcionando. O que, é que o site faz quando você entra? Ele pergunta se você quer aceitar os cookies, né? Os caches. Então você viu que ele fez o quê? Ele me deu essa opção novamente, o que significa que está a funcionar, que ele limpou, ou ele resetou o site da VFS para eu poder utilizar novamente. Então, para mim funcionaram essas todas alterações, isso tudo que eu vos mostrei foi o que funcionou para mim, o que deu para eu se virar com ele foi isso aqui. Então eu tinha que vos mostrar isso, se realmente foi bom, deixa o seu like, partilha se você quiser, mas yeah, o que é que eu fiz?